Vamos direto ao ponto. No centro do setor de energia do Brasil, tem uma briga. Uma briga fundamental sobre quem de fato controla o gás natural que atravessa o país. Parece uma questão técnica, mas na verdade é um impasse que está segurando todo o potencial do nosso mercado de energia. Pois é, essa é a grande pergunta. A gente olha para um gasoduto e pensa que é só um cano, uma infraestrutura, mas no Brasil ele virou o centro de um verdadeiro cabo de guerra regulatório. E essa disputa afeta todo mundo, desde a grande indústria até o consumidor comum. Vamos entender o porquê. Então, o que a gente tem é isso, uma disputa de poder. De um lado, o governo federal, do outro, os governos estaduais. Cada um puxando para um lado. E o resultado dessa briga? Uma baita incerteza jurídica que simplesmente freia o crescimento de um mercado que poderia ser muito mais competitivo e barato. Mas para entender a raiz dessa confusão, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para a Constituição. É que foi lá que as sementes dessa divisão de poder foram plantadas. E é por isso que a gente vive esse impasse hoje. Num papel, a Constituição tentou deixar tudo claro. Pense assim. A União, o governo federal, cuida das grandes rodovias do gás, aquelas que cruzam o país todo. Já os estados são donos das ruas locais, ou seja, da distribuição do gás dentro das cidades. Parece simples, né? O problema começa justamente na fronteira entre a rodovia e a rua. E é nessa fronteira que surgem as famosas zonas cinzentas. Sabe por quê? Porque faltam regras federais mais detalhadas da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Sem um manual de instruções claro vindo de cima, cada um interpreta a lei do seu jeito e aí o conflito está armado. E essa incerteza toda leva a um problema bem prático. Se a gente não sabe quem manda na estrada e quem manda na rua, como é que a gente sabe o que é o quê? É exatamente essa a confusão que acontece com os gasodutos. E olha só como essa tabela deixa tudo bem claro. No Brasil, como falta uma regra técnica da ANP, a classificação de um duto é subjetiva. É transporte? É distribuição? Depende de quem interpreta. Agora, olha o modelo espanhol que é usado como referência. Lá o critério é técnico, a pressão do gás. Passou de 60 bar, é transporte federal. Abaixo de 16, é distribuição estadual. Simples, objetivo, sem espaço para discussão. Mas essa bagunça jurídica não fica só no papel, não. Ela transborda para o mundo real e afeta empresas e consumidores diretamente. É um verdadeiro efeito dominó de problemas. E a gente vai ver como ele funciona. Imagina quem quer ir para o Mercado Livre para negociar um preço melhor de gás. O cenário é péssimo. Em muitos lugares, o gás simplesmente não chega. As regras para mudar de fornecedor são um labirinto burocrático. E com pouca concorrência, claro, os preços continuam altos. Essa incerteza toda simplesmente paralisa o mercado. E tem mais, a falta de padrão cria umas situações bem bizarras. Pensa só, uma distribuidora de gás comete exatamente a mesma infração em 2 estados diferentes. O resultado? Ela pode receber punições completamente distintas. Isso cria um ambiente de negócios totalmente imprevisível, onde as regras do jogo mudam a cada fronteira estadual. Olha, essa citação do especialista Cid Tomanic resume tudo perfeitamente. A falta de uma direção clara do governo federal não é um detalhe técnico. É o que bota lenha na fogueira das disputas e gera instabilidade no setor inteiro. Ok, já entendemos o tamanho do problema. Mas e a solução? Será que tem uma luz no fim do túnel? A boa notícia é que sim. Existem propostas bem concretas para transformar esse cenário de conflito em cooperação. Vamos dar uma olhada nelas. Uma das principais ideias é, na verdade, bem simples: sentar e conversar. A proposta é criar um fórum nacional para colocar todo mundo na mesma mesa, reguladores federais e estaduais, juntos, para dialogar e, finalmente, encontrar um alinhamento. E o objetivo desse fórum seria muito prático. Primeiro, claro, abrir o diálogo. Depois, compartilhar o que já funciona bem em cada estado. A partir daí, começar a alinhar as regras para todo mundo. E, o mais importante, construir uma relação de confiança para que todos trabalhem juntos por um mercado de gás mais forte. E para a gente entender por que regras claras são tão essenciais, é só olhar para os 2 tipos de consumidores que existem. Tem o cativo, que está amarrado na distribuidora local e paga uma tarifa regulada. E tem o livre, que pode negociar direto com os fornecedores, mas também assume mais riscos. Para que esses 2 modelos funcionem direito, as regras do jogo têm que ser justas e transparentes para todo mundo. Mas aqui está o pulo do gato. Não adianta só bater papo. A conversa precisa levar a uma ação concreta. É fundamental padronizar as regras técnicas, como aquela da classificação dos dutos, para que a base da operação seja a mesma no Brasil inteiro.
Então vamos amarrar as pontas. Organizar essa bagunça de regras não é só um exercício de burocracia. Na verdade, é o motor que a gente precisa para destravar o progresso econômico e energético do país. No fim das contas, é isso que está em jogo. Com regras claras e iguais para todos, o Brasil finalmente consegue atrair os investimentos que precisa, cria uma competição de verdade que pode baixar os preços e, assim, constrói um mercado de gás moderno e eficiente que o país tanto merece. E a questão que fica no ar é essa. As soluções existem, o caminho está traçado. A grande dúvida é se vai haver coordenação e, principalmente, vontade política para transformar esse emaranhado de regras numa base sólida para o futuro da energia no Brasil. O potencial é gigantesco, mas para ele virar realidade, essa resposta precisa ser sim.